Bom dia. Atos 15. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, a partir do versículo 1. Alguns homens que haviam descido da Judéia passaram a ensinar aos irmãos, se não vos circuncidardes conforme a tradição instituída por Moisés, de forma alguma podeis ser salvos. Então desceram alguns irmãos da Judéia a Jerusalém e vieram ensinar de maneira errada, né? Eles são aqueles dos fariseus que tinham se convertido, agora eles estavam trazendo um ensinamento errado. Ele é baseado na lei de Moisés. Eles estão falando com os irmãos, falando, olha não, se vocês não se circuncidar, vocês não vão poder ser salvos. Para vocês alcançarem a salvação, vocês terão que circuncidar. Nós sabemos que a circuncisão é aquele sinal, aquela marca que faz ali no prepúcio dos meninos. Muito bem. Então eles estavam um ensinamento contrário. O ensinamento de Jesus, o Evangelho de Jesus. Jesus já nos mandou, deixou bem claro nos evangelhos que nós deveríamos circuncidar o coração, não a nossa carne, não o nosso corpo. Mas esses irmãos vieram com esse ensinamento contrário. No versículo 2 fala, por esse motivo, Paulo e Barnabé tiveram uma acirrada divergência com eles. E os irmãos decidiram que Paulo e Barnabé, juntamente com os outros, deveriam subir até Jerusalém e tratar desta questão com os apóstolos, com os presbíteros. Então, Paulo e Barnabé, a Bíblia nos fala que foi uma acirrada divergência, você discutiu veementemente com eles, porque o que eles estavam trazendo, querendo trazer para a igreja, é um ensinamento que era totalmente contrário ao Evangelho. Isso era, que ele estava trazendo era da lei, né, dos fariseus ali, lei de Moisés. Então, olha para você ver o trabalho que Paulo e Barnabé tiveram em pregar o Evangelho, ensinar o Evangelho, construir igreja, e agora chegou esses irmãos para atrapalhar tudo. Então eles levantaram, discutiram. Então ficou decidido então que os irmãos deveriam, tanto Barnabé quanto Paulo, ir para Jerusalém junto com estes outros para apresentar essa questão diante de um concílio, diante da igreja, assim, né, dos apóstolos, de toda a reunião em Jerusalém para discutir essa questão. Da mesma forma, hoje nós vemos, por exemplo, se não vigiarmos, se na igreja você está ensinando o Evangelho, mas tem que constantemente estar observando o que anda acontecendo, o que os irmãos andam falando, ou pregando, ou ensinando, para que não ensine, não leve, ou melhor, não traga doutrinas estranhas. Não traga doutrinas que é contrário ao Evangelho. O que acontece é que muitos, até pregadores com o intento de agradar as pessoas, de se tornar agradável, benquisto, acabam pregando evangelhos diferentes, coisas diferentes. E nós não podemos, nós temos que pregar o Evangelho.
O que nós temos que pregar é sobre Jesus. A lei, ela se cumpriu em Jesus. Nós não vivemos na lei. Vivemos em Jesus. Muito bem, versículo 3. A igreja os enviou, e quando estava atravessando a Fenícia e Samaria, compartilharam como havia acontecido a conversão dos gentios. Notícias essas que alegraram sobremaneira o coração de todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram muito bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e por todos os presbíteros, ou seja, todos os pastores, a quem relataram tudo o que Deus havia realizado por intermédio deles. Entretanto, alguns do grupo religioso dos fariseus, que tinham crido, levantaram-se protestando. É necessário circuncidá-los e ordenar-lhes expressamente que observem toda a lei de Moisés. Então, eles chegaram, né, tanto Barnabé quanto Paulo, em Jerusalém, foram muito bem recebidos pela lei, pela igreja em si, pelos apóstolos, pela liderança, os pastores. E eles contaram, relataram, né, como andavam, onde tinham pregado, os gentios tinham entregado as suas vidas a Cristo, tinham se convertido. Mas ali aqueles dos fariseus que supostamente teriam convertido, porque isso não é conversão, levantaram a questão dizendo que essas pessoas que foram convertidas, toda a igreja, né, que Paulo e Barnabé tinham aberto, eles deveriam circuncidar. Falaram, olha, vocês têm que ensinar eles que eles devem circuncidar e que devem observar, ou seja, praticar expressamente toda a lei de Moisés. Não tem condições de praticar a lei de Moisés. O evangelho é contraditório. Tá? Não se pratica, o seguidor de Jesus não pratica a lei de Moisés, nós praticamos Jesus. Ainda hoje eu sempre fico batendo nessa tecla, porque eu vejo muitos pregadores, líderes na igreja, o povo fica naquela ainda, querer pregar a lei, querer pregar os profetas. Nós não vivemos nos profetas. Eu tenho dito isso bem claro, eu não vivo o profeta Elias, ou o profeta Jeremias, ou o profeta Josué, qualquer um dos profetas. Eu não vivo em Moisés. Tudo isso se cumpriu em Jesus. Hoje eu vivo o quê? Em Jesus. Ah, pastor, como que Moisés falou? Não, para mim não tem valor, porque se cumpriu em Jesus. Ah, mas tem o mandamento dele lá, tá, mas Jesus confirmou esse mandamento que ele falou? Sim, se não. Né? Ah, pastor, nada disso, que eu vivo em Jesus. Então, para mim, eu não guardo o sábado. Tem um dia assim que nós separamos o dia, que é para nós um dia de descanso que todos nós precisamos, que o Senhor mesmo, um dos motivos da criação do dia de sábado. E também um dia para adorarmos o Senhor, que é o dia, domingo, que assim nós procedemos. Mas não quer dizer que você não pode trabalhar no dia domingo, porque se na lei você não podia fazer absolutamente nada, nem mesmo lavar um prato. Você não podia nem arrumar sua cama. Você se acordou pela manhã, sua cama está lá, deveria ficar sem se arrumar, até acabar o sábado. Não tem que praticar a lei assim, sabe? Não, nós não vivemos isso. Eu não vivo. E da mesma forma, no nosso ministério, o Ministério Atalaia de Deus, nós somos firmados em Jesus. É na graça. Nós praticamos Jesus. Então não me venha com essa história de lei não. Vivemos em Jesus. Muito bem, então esses falaram assim, esses que eram convertidos. Versículo 6. Diante disso,
os apóstolos e os presbíteros se reuniram para deliberar sobre a questão imposta. Depois de um grande debate, Pedro tomou a palavra e ponderou-lhes: Irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que por meu intermédio ouvisse o gentio a palavra do evangelho e cresce. E Deus, que conhece os corações, testemunhou em benefício deles, concedendo-lhes o Espírito Santo da mesma forma que deu a nós. E não fez qualquer distinção entre os gentios e nós outros, purificando o coração deles pela fé. Agora, pois, por que quereis tentar a Deus, colocando sobre as costas dos discípulos uma carga que nem nossos antepassados, nem nós mesmos conseguimos suportar? De modo algum, cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, exatamente do mesmo modo que os gentios também. Então Pedro levantou e começou então ali a pregar, a ensinar, falou: olha, fui salvo pelo gentil. E nós temos ali um exemplo quando o Pedro foi chamado, né? O Espírito Santo, Jesus enviou ele para pregar lá na casa do centurião Cornélio. Então, quando ele estava lá, a mesma coisa que tinha acontecido com ele no dia de Pentecostes aconteceu com a família ali do Cornélio, centurião, um romano, né, com toda a família dele estrangeiros. Deus confirmando, falou: não, são todos, Deus não faz acepção de pessoa. Eles não eram circuncisos, não eram circuncidados, não vão circuncidar. Então Pedro vai, prega, mostra isso para eles, que nós somos salvos pela graça. Não é pela nenhuma obra da lei, não. Então foi explicado isto depois que Pedro então deu este depoimento ali na reunião, no concílio. Foi então aceito a palavra dele. Vejamos aqui no versículo 12. Então toda a assembleia ficou em silêncio enquanto ouvia Barnabé e Paulo relatando todos os sinais miraculosos e prodígios que por meio deles Deus realizara entre os gentios. Quando acabaram de compartilhar, Tiago pediu a palavra e arrasou-lhes: Irmão, ouvi-me. Simão narrou como, primeiramente, Deus foi ao encontro do gentil para edificar dentre eles um povo consagrado ao seu nome. Ou com isso estão de pleno acordo as palavras dos profetas, como está escrito: depois disso voltarei e reconstruirei a tenda de Davi, que está caída, reedificarei as suas ruínas e tornarei a levantá-la, para que o restante das pessoas busque o Senhor, sim, todos os gentios sobre os quais invocaram o meu nome. Diz o Senhor que faz essas realizações desde os tempos antigos. Portanto, julgo que não se deve constranger aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. Todavia, escrever-lhes que abstenha-se das contaminações dos ídolos, da imoralidade da carne, de animais sufocados e de sangue. Porque desde os tempos antigos, Moisés é pregado em todas as cidades, bem como é lido na sinagoga em todos os dias de sábado. Então fala. Barnabé é mais Paulo. Conta os testemunhos que aconteceu nas missões deles, como o Senhor tinha os usado lá no meio dos gentios. E depois disso, então, agora levanta Tiago. Tiago era um presbítero,
ou seja, um pastor em Jerusalém. Este Tiago é aquele que é meio irmão de Jesus. Tiago não era apóstolo, tá? Mas ele era um presbítero que estava à frente da igreja em Jerusalém. E ele levanta e fala que não, que realmente não tem que circuncidar, mas que o que tem que ser pregado, ensinado, exigido dos convertidos, novos convertidos, dos gentios, eles escreveram para que eles deveriam fazer o quê? Se afastar das contaminações dos ídolos. E por falar em contaminações dos ídolos, eu vejo uma crentalhada hoje que se diz crente que ainda continua no meio da contaminação dos ídolos. Porque às vezes nós achamos que ídolo é só aquela imagem, aquele pedacinho de gesso, pedacinho de madeira, sei lá. Né? Mas não. Qualquer coisa que nós começamos a idolatrar, adorar, tem coisa que nós adoramos mais do que a Deus. É isso que nós temos que prestar atenção. Eu já estive participando em reuniões, tá? Inclusive de pastores e outras igrejas, onde que mesmo na reunião ali, se pregando a palavra de Deus, ouvindo, pastores estavam preocupados com o time deles que estavam jogando. Quando fazia um gol, interrompia a pregação. Glória, foi gol, não sei o que tem. Os outros perguntavam, quem foi? Foi fulano assim, assim, assado. Só faltava pegar e colocar no telão. Pode acreditar na seriedade desses homens diante do Senhor? Claro que não. Estão idolatrando. É um ídolo. O ídolo deles é que é o time de futebol. Ah, não, fulano, eles falam com uma veemência terrível. Existem pessoas e templos, denominações, que chegam ao ponto até de mudar o horário de cultos por causa de roubo. Eu tenho outras pessoas que adoram, por exemplo, o carro. O carro é objeto de adoração. Ah, é tudo. Ah, não pode ter um arranhadinho, não pode ter isso. Ah, meu carro é isso. Aí você vai falar, não, eu amo porque eu lutei com muito sacrifício para comprar ele. Ou a casa. Outros, como a Bíblia própria, o Evangelho nos ensina. São pessoas avarentas, que é idolatria. Você adorar dinheiro. Então, tem uma série de coisas. Então, o ensinamento é afastar. Temos que afastar todo qualquer tipo de... Inclusive, às vezes eu ensino e falo, olha, vamos tomar cuidado com o que nós estamos ensinando às nossas crianças. Porque eu vejo até pessoas, por exemplo, tem denominações aí, várias, citar uma de cara que todo mundo conhece, que é a da Igreja Quadrangular, onde que eles fazem tudo, arraial gospel e tudo mais, além das festas natalinas com árvore de Natal e com o tal lá do Papai Noel. Ou seja, objeto de idolatria. Uma criança, ela cresce adorando aquela porcaria. E vamos procurar olhar o fundamento. Nós vamos ver quem de onde que esse Noel, que na verdade é o tal de Nicolau. Bom, procurar fora. E da árvore de Natal também tem a sua origem no mundo ali da magia negra, tá? Não vem com a história, não, árvore de Natal, não quero ter nada a ver. Tem por que vamos fazer isso? Vamos adorar Cristo, que é o melhor que nós fazemos. Muito bem. Então tem que tomar muito cuidado. Ah, não vou dar bala para as crianças no dia dos Cosme e Damião? Claro que não. Tem que afastar disso. Tem denominações, no sul do Brasil principalmente, nos Estados Unidos é muito comum, que também fazem cultos. Inclusive tem uma disputa no Brasil entre o filho e a filha lá do Valadão, porque um
defende, faz a festa do Halloween na igreja. O outro diz que não. Mas tudo é a igreja da Lagoinha e continuam assim. Olha bem, como é que o crente pode estar envolvido com festa do Halloween? De bruxas, festa da bruxa? Então é disso que nós temos que nos afastar. No que nós não podemos comer carne de animais sufocados. Ah, pastor, como nós vimos antes, ali, nós lemos um dia desses aqui mesmo, em Atos, quando descendo do céu, ali o Pedro mostrando aquela visão ali, como fosse um lençol com todo tipo de animais. Nós podemos comer todo tipo de animais. Mas quer comer um escorpião, uma barata, um cachorro, um gato, não importa, mata e come, se a legislação permitir. Diante da lei é crime, tudo bem, estou falando da lei de Deus. A lei de Deus não é pecado comer nada. A cobra matou, comeu, não é pecado. Mas, entretanto, se for um animal sufocado, o que é animal sufocado? Você sufocou que o sangue não saiu do animal. O sangue está preso ali. Aí você peca, você não pode comer. Um dos motivos que nós cristãos não podemos comer chouriço. Chouriço é uma espécie de linguiça, né, feita com sangue de animais. Nós não podemos. E tudo aquilo que envolve o sangue de animais, nós não podemos comer, que é pecado. Então foi isso aqui que estão dando: imoralidade sexual e carne de animais sufocada e do sangue. E ele continua falando, porque desde os tempos antigos, Moisés é pregado em toda a cidade, bem como lido na sinagoga todo dia de sábado. Então, Moisés é pregado desde que Moisés veio e fez a lei. Lá os judeus pregam, né? Todo sábado lá é lido o Pentateuco, os profetas. Estão falando da graça, nós vemos em Jesus. Muito bem, versículo 22 diz assim: então os apóstolos e os presbíteros, com toda a igreja, decidiram escolher alguns dentre eles e enviá-los para Antioquia, com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabás, e Silas, 2 líderes entre os irmãos. E por intermédio deles mandaram a seguinte carta: os apóstolos e os irmãos presbíteros e os irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, na Síria e na Cilícia. Saudações. Desde que soubemos que alguns saíram de entre nós, sem a nossa permissão, e vos tem constrangido por meio de suas palavras, confundindo-vos a mente. Pareceu-nos bem, havendo chegado a um consenso, selecionar alguns homens e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Saulo e Paulo. Homens que têm colocado suas vidas em risco pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas para confirmarem com suas palavras o que vos estamos escrevendo. Porque pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destes preceitos necessários: que vos abstenhais de alimentos sacrificados aos ídolos, do sangue da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Fareis isto muito bem, se vos guardardes destes procedimentos, pois desejamos que tudo de bom vos aconteça. Em cima eu também esqueci de comentar sobre, além de outras coisas, da imoralidade sexual e pecado. Então, não somente, por exemplo, a questão dos ídolos, mas a questão da imoralidade sexual hoje é muito comum no meio denominado evangélico, principalmente desses seguidores e praticantes da antiga lei. Tá?
Eu não digo que no meio do culto, numa reunião, nós não possamos fazer referências aqui a Moisés, a história de reis, ou aos salmos, ou os profetas, com certeza. Mas a nossa pregação é fundamentada aqui. Nós temos que ensinar as pessoas a praticar isso aqui. O Novo Testamento, ensinar a praticar Jesus, ensinar a praticar o Evangelho de Jesus Cristo. Então, muito bem, depois deles decidirem, então eles mandaram Silas e Judas, né? Também chamado Barsabás, junto com Barnabé e Paulo, quando tinha aqui falou, não, vamos para vocês. Ele escrever uma carta nesses termos dizendo que não tem que circuncidar nada não, vocês têm que obedecer a isso, principalmente fugir da imoralidade sexual, não comer carne de animais sufocados, abandonar ídolos, né, ter qualquer tipo de alimento sacrificado a ídolos, e imoralidade sexual e do sangue. Quando eu falo da gente qualquer tipo de alimento oferecido a ídolo, nós temos que vigiar em tudo. Cristão, sim. As pessoas falam comigo, pastor, mas não tem problema, por exemplo, na festa junina, eu não vou tomar quentão porque tem álcool, mas eu posso comer a batata, comer, sei lá, outras coisas, comprar lá. Não, por quê? Faz na sua casa. A canjica, faz na sua casa. Não, mas não é a mesma coisa. Não é que não é a mesma coisa. Você não tem que estar agradando a sua vontade sempre, não. Então, quando for outra ou que não for época dessa tal festa que diz que é somente festa folclórica, você compra e consuma. Então, o que nós temos que fazer é isso, é vigiar, não é fazer nenhum sacrifício. O Senhor não pede nenhum sacrifício nosso. Eu tenho que me sacrificar, eu tenho que andar de joelho até ali, não. Eu tenho que dar uma oferta grande, não. Eu tenho que toda madrugada acordar de madrugada para ficar orando, jejuando, não. Orar nós temos que primeiro andar em estado de espírito, não o tempo todo. E orar nós podemos orar a qualquer momento, a qualquer hora. Não existe uma hora específica. Essa conversa fiada aqui de madrugada mais a fila é menor. Umas coisas loucas que eles ensinam. Então foi Barnabé juntamente com Paulo, Silas e esse Judas. Então, às vezes você faz sempre questão de lembrar, gente, que, por exemplo, são nomes muito comuns. Por exemplo, Judas, naquela época, naquela circunstância, naquele local, Judas, Herodes, Jesus, João, nomes comuns. Assim como para nós aqui no Brasil, o nome José, Ricardo, Paulo, Pedro, são nomes comuns para ter várias pessoas. Mas eu já vi pessoas assim, não, mas eu não entendi porque Herodes estava aqui na época que Jesus nasceu, ele fala que ele morreu, depois isso não é. Vamos entender. Então tem Herodes o Grande, tem o outro. Bom, isso é uma outra questão. Então eles desceram, eles foram junto com Paulo e foi conversando com os irmãos, falou, olha, a carta aqui que a igreja ela em Jerusalém mandou, que vocês não têm que fazer nada disso. Tá? Vocês têm somente que abandonar esses pecados, não envolver nesse pecado. Vocês não têm que estar fazendo esse sacrifício, porque é sacrifício tanto para a criança, principalmente para um adulto, tá? Uma criança dá até para entender, por exemplo, criança, você fura a orelha dela lá, coloca um brinquinho sem tanta dor, outra coisa. Né? Fura o pezinho, mas depois de adulto é uma outra coisa. Então, circuncidar, os judeus são circuncidados ao 8º dia, é doloroso sim, né? Nós vimos no início, inclusive, lá a mulher, esqueci o nome da mulher, que era a mulher de Moisés,
o chamou de sanguinário, um homem sanguinário, porque teve que circuncidar os filhos dele. Então, imagina então circuncidar, cortar-lhe o prepúcio do homem adulto, cortar ali, fazendo cirurgia no membro, né, de um homem adulto. Então é doloroso, é sacrifício. Não tem que ter nenhum sacrifício. Olha que naquela época não tinha anestesia, esse tipo de coisa não. Eram umas facas meia brutas. E olha que no passado usavam faca de pedra. Então, você não quer nada, nenhum tipo de sacrifício. Nenhum. Antes você falar, não, o senhor quer que eu faça isso? Eu vou ficar não sei quantos dias sem comer para Deus me atender? Não, você vai ficar com fome. Deve ser bom para você para emagrecer. Né? Mas nenhum sacrifício só nos cobra o que ele pede. É que nós não nos envolvemos com esse tipo de erro, com pecado, com adoração a ídolo, com comer carne de animais sufocados, sangue de animais e imoralidade sexual. Imoralidade sexual nós estamos falando de homossexualismo, nós estamos falando de fornicação, nós estamos falando de adultério, prostituição, de tudo isso é que está englobado. Ok? Muito bem, nós lemos hoje Atos 15, até o versículo 29. Querendo Deus, amanhã nós daremos continuidade a partir do versículo 30. Todas as dúvidas esclarecemos na Bíblia. Por isso, em todo tempo eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Até um bom dia.